A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para dar continuidade às aulas do CTL. Nessa aula aqui eu vou transmitir através do YouTube. Ela vai ser um pouco mais longa, tá bom? Agora, você tem a oportunidade de pausar, depois continuar lá onde você pausou, tá ok? E inclusive eu vou repassar essa aula também para os líderes de célula e os demais líderes da nossa igreja, haja vista a importância desse assunto, tá bom? Vamos começar aqui. Nós estamos trabalhando sobre a questão da visão e prática da igreja em células. O que é muito importante nós entendermos é que quando se construiu esse modelo, tá? Ou se restaurou esse modelo, como muitos gostam de usar essa expressão, a ideia era de que ela viesse romper uma estrutura que estava engessada, que estava dificultando o crescimento da própria igreja, de uma forma em geral. Então, é importante que a gente entenda que esse modelo ele não veio para criar uma nova estrutura, e sim para estabelecer um modelo em que se adequasse, tá? Dependendo do local, dependendo do tempo e etc. Tá? Então, só que alguns lugares, algumas igrejas, elas acabaram engessando o modelo. Tem que ser dessa forma, tem que acontecer da forma como estamos aqui, sem levar em considerações as particularidades dos lugares, das devidas localidades e do tempo. E aí o modelo ele acaba novamente saturando, tá? Então tem que se haver um cuidado em relação a essa questão toda aí, tá? Porque a ideia inicial, uma das ideias do novo modelo de igreja em células era romper com aquela estrutura clerical que estava organizada a igreja, tá? E eu não estou falando, não estou fazendo aqui uma crítica no sentido de dizer que as outras estão erradas, os modelos outros estão errados, nem nada. Eu estou falando da visão da igreja em células em particular, que a ideia era romper com aquele cenário que se havia montado em que somente o líder, né, o clero, os pastores, eles tinham a primazia de estar ministrando, de estar formando novos líderes e etc. Então, a igreja em células, ela veio também com essa identidade de romper essa estrutura clerical. E aí, queridos, o líder de células, ele precisa tomar cuidado para que a sua própria célula não crie essa estrutura enraizada, essa própria estrutura engessada, em que ele não pode trazer novas ideias. É claro, dentro daquilo que o ministério, né, a denominação, ela entende, tá, como modelo, como doutrina e tudo que está ali envolvido. Mas a igreja em células, ela não poderia, e não é o desejo do modelo em si, criar uma nova estrutura engessada. Pelo contrário, tá? E aí nós vamos encontrar algumas questões aqui muito importantes que eu preciso trabalhar com vocês, tá? Que nós temos que estar atentos às mudanças. Nós temos que estar atentos aos novos tempos. Estamos diante de uma situação que a igreja ela não pode parar. Ela tem que continuar ministrando a palavra de Deus. Ela tem que continuar cuidando das pessoas. E um dos modelos que estão sendo usados no mundo inteiro, e isso não é nenhuma novidade, não é novidade para agora, para esse momento. Já há muito tempo vem acontecendo isso. Mas principalmente agora, depois desse período de pandemia, as igrejas elas começaram a adotar, e elas passaram a adotar uma dinâmica nova, tá? Que são as aulas online, os cultos online, as mensagens, as ministrações online, e isso pode acontecer inclusive dentro da própria célula. A célula pode acontecer online. Por que não? Por que a célula não pode continuar?
Por que a igreja não pode continuar dentro de uma nova dinâmica? Tá? O que não vai mudar, irmãos, é a doutrina. Tá? A doutrina não vai mudar, mas o método ele pode mudar. Não tem problema. Tá? E uma coisa bem interessante aqui, que eu digo assim, a igreja que não se adequar aos novos conceitos de comunicação, ela ficará para trás, assim como os novos líderes. Tá? A igreja, como eu falo, irmãos, não é a igreja geral de Jesus Cristo. A igreja do plano invisível. É a igreja como instituição denominacional. Eu falo nesse sentido. Tá? Uma denominação, ela pode passar, ela fica para trás. Mas a igreja de Jesus Cristo, num sentido universal, ela vai continuar, ela nunca vai parar. Até porque pessoas vão entendendo aquela questão de se adequar ao novo tempo. Não é adequar à doutrina. A doutrina não vai ser adequada, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. Esse é uma linha tênue, fina, mas fácil de compreender. Não é muito complicado entender isso daí. Uma coisa é o modelo, a outra coisa é a doutrina. A doutrina ela não vai mudar. O modelo ele pode mudar, ele pode se adequar, tá? Então essa doutrina, por exemplo, alguém pode estar aí com dúvidas. O que é a doutrina? A doutrina, por exemplo, é que lá desde os primeiros anos da igreja cristã, nós entendemos e é entendido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus que se fez homem e que veio a essa terra para morrer em prol dos nossos pecados. Essa é uma doutrina. Isso daí não vai mudar, vai passar os céus e a terra, mas essa verdade ela não vai mudar. Tá? E quem mudar, ele começa a criar uma heresia, uma doutrina errada, um ensino errado das Escrituras Sagradas. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil é o conceito de a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Isso desde a origem da igreja. Sempre foi entendido dessa forma. A Bíblia é a inspiração de Deus para os homens. Tá? Agora uns tempos, e vem tempos, e outras pessoas começam a dizer que não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, nem todos os textos que estão na Bíblia são inspirativos. E aí a pessoa começa a criar um problema de uma heresia. Então, essas doutrinas, irmãos, elas não irão mudar. Agora, o modelo, se é uma igreja em células, se é uma igreja no modelo de departamentos, se é uma igreja no sentido que ela só ministra nos domingos, com aquela aglomeração de pessoas, e depois durante a semana tem as várias cultos ali, sempre com uma temática diferente. Irmãos, isso daí é uma questão denominacional, é uma questão de modelo, e isso pode ser mudado. Amém? Agora, na igreja em células, o que nós trabalhamos? Tá? E é ensinado há muito tempo isso. Principalmente dentro da nossa visão aqui da Igreja Nova Aliança. A igreja, aliás, a célula, lá dentro da célula, nós vamos procurar aplicar a palavra que foi ministrada nos cultos. Tá? O ministrante vem no domingo, ele gera uma palavra, inspirativa, revelacional da parte de Deus, e durante a semana aquilo dali vai ser remoído, vai ser mastigada aquela palavra. A igreja ela vai estar ali trabalhando com ela, e lá na célula o líder vai propor um debate, vai propor para os liderados quem está praticando, como está praticando aquela palavra que foi ministrada, ou de que forma que nós, como igreja, podemos aplicar aquela palavra. Então, isso não pode ser feito no nosso tempo? A pergunta que eu faço é essa: será que não podemos fazer isso? Irmãos, é óbvio que nós podemos e devemos, tá?
construir meios para alcançarmos o coração dos nossos discípulos e das demais pessoas na cidade onde estamos, no lugar ali onde estamos. Agora, existem líderes que não irão se posicionar dentro desse novo momento e vão ficar para trás, vão perder células. Em nome de Jesus, nenhum de vocês vão perder. Amém? Mas existem líderes que vão perder células, vão perder muitos membros de igrejas. E é aí nesse momento que a igreja tem que se levantar, tem que se reposicionar para que ela não perca. Amém? E nós não vamos perder, porque eu sei que você vai se reposicionar nesse sentido. Nós estamos nos reposicionando. Vou dar um exemplo para você. Agora, há uns 2 dias atrás, eu ministrei uma oração, eu fiz uma menção ali de 5 minutos. Postamos no Instagram oficial da nossa igreja e, por menor que seja, mas nós tivemos ali, e temos ainda, né, mais de 300 acessos. Um culto, por exemplo, presencial nosso, nós temos 150, 180 pessoas. Agora, no Instagram, nós já temos mais de 320 acessos, a última vez que eu tinha olhado. Então, agora nós vamos estar nos reposicionando para o YouTube, tá? Para essas aulas serem ministradas no YouTube, os cultos realizarmos no YouTube. Você pode mandar um vídeo para nós da sua célula, você pode criar algo também. Então, irmãos, o que nós não podemos fazer é ficarmos esperando que as coisas aconteçam. Amém? Mas eu sei que você não vai ficar esperando, tá? Então, a prática da palavra, ela vai acontecer dentro das nossas igrejas, tá? Eu quero que você continue estimulando, continue influenciando os seus irmãos na fé, os seus liderados, que eu estou ministrando aqui também para os líderes de célula. Crie canais, irmãos. Um grupo dentro da célula. Estimule a assistir a ministração que está sendo feita na página da Igreja Nova Aliança Ágape, que a partir da próxima semana nós já estamos fazendo testes para estarmos fazendo os nossos cultos online. Amém? E vamos continuar com isso, ainda depois que acabar tudo isso, porque nós acreditamos que vai acabar, tá? Mas nós estamos nos readaptando a uma nova realidade. Então, mas você como líder deve buscar meios de interagir, tá? Na comunhão, irmãos. Meu Deus, a igreja em células é o melhor lugar para promover a comunhão dos discípulos. Agora, o líder tem que entender quem é que está completando o aniversário da sua célula durante essa semana. Poste, traga para nós, traga para a equipe da Aliança Creative, tá? Que é a equipe de comunicação da nossa igreja, para nós postarmos, para nós divulgarmos. Tá? E assim você pode gerar uma comunhão, gerar uma palavra a esse liderado, a esse discípulo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas o que elas querem é só que a igreja lembre de parabenizá-los. De dar os parabéns, irmãos. Se possível, eu sei que nem todas as pessoas é possível fazer isso, você dá um brinde, dá um presente, tá? Irmãos, do maior ao menor, mas isso pode acontecer, tá? Agora, o que tem pessoas que acabam perdendo porque eles não se reposicionam, não entendem o tempo. Tá? Querem continuar com aquilo que estava lá atrás. Não, quando voltarmos às atividades normais, presenciais, então nós vamos reativar a célula. Se você fizer isso, você tem uma tendência muito grande de perder todos os seus discípulos. Em nome de Jesus não vai acontecer. Eu desfaço essa palavra e retiro essa palavra da sua vida. Mas é importante que você se posicione nesse novo tempo. Amém? Então, a igreja em células e o líder, ele vai se adequar
a esse novo tempo. Amém? Ele vai se adequar. A igreja em células, ela não nasceu para ficar estática. A igreja em células, ela não nasceu para ficar parada no tempo. Tá? Ela vai sendo se remodelando. Eu estava vendo uma página de uma igreja grande aqui no Brasil e eles estavam comemorando porque nesse período de pandemia, que eles não estão tendo cultos presenciais, eles têm nas suas páginas, por exemplo, mais de 500 mil acessos. Entendeu? Mais de 500 mil acessos dentro das suas páginas. Então, isso é algo grandioso, queridos. Talvez Deus esteja também reposicionando a igreja nesse sentido, para que a igreja comece a usar essas ferramentas com maior amplitude. Tem uma igreja, eu não quero citar o nome aqui de nenhuma delas, mas tem uma igreja, irmãos, que às vezes a gente acompanha e ela está ganhando muita gente, ganhando muita gente. Eu não procurei trabalhar, estudar, pesquisar para saber como eles estão discipulando essas pessoas, mas tenho certeza que eles estão buscando meios para que isso aconteça. Amém? Para que esse discipulado continue. E eu quero, em nome de Jesus, você que está trabalhando para ser um novo líder, e você que já é um líder, que você entenda, Deus não é estático, irmãos, Deus é dinâmico. A obra de Deus, ela é dinâmica, e a pregação da palavra de Deus, ela vai mudando com os modelos, os métodos, ela só não muda o conteúdo ele não muda. Amém? Mas Deus abençoe as nossas vidas. Tenhamos uma excelente aula e uma excelente semana para a glória de Deus.